E aí, para quem é da área de logística, a gente sabe que clareza e um bom plano de rotas são essenciais, né? E se a gente usasse essa mesma lógica na hora de escrever um trabalho acadêmico? Hoje, o nosso foco era uma parte que pode parecer um bicho de sete cabeças: a introdução. Pensa nela como o planejamento da sua rota de entrega. Cada etapa tem que estar no lugar certo para garantir que a sua carga, ou seja, a sua ideia, chegue ao destino direitinho. Ah, a página em branco. Dá até um frio na barriga, não é verdade? Por onde começar? A introdução muitas vezes parece um monstro, mas a verdade é que ela pode ser a nossa maior aliada. É o cartão de visitas do trabalho, aquilo que vai fisgar quem lê logo no primeiro parágrafo. Então que tal a gente olhar para isso de um jeito diferente? Pensa na introdução não como um obstáculo, mas como um mapa, um verdadeiro GPS para todo o projeto. Esse mapa que a gente oferece para quem vai ler, mostrando o destino e qual o caminho exato que vai ser percorrido. E a notícia boa é que não precisa reinventar a roda para criar esse mapa, não. Existe um método, quase como um checklist de logística mesmo, com 8 blocos de construção. Com eles, esse desafio se transforma num processo bem mais simples e super organizado. E aqui estão eles, os 8 elementos essenciais. Imagina que eles são as etapas de uma cadeia de suprimentos. Cada uma se conecta com a anterior e juntas elas garantem que a ideia seja entregue de forma clara e eficiente. Bora analisar cada um desses elos? Bom, os 2 primeiros passos são para preparar o terreno. Antes de chegar com a ideia específica, é preciso mostrar onde ela se encaixa no mapa geral e logo depois demarcar qual pedacinho desse mapa vai ser explorado. O primeiro bloco é a contextualização. É hora de dar um passo para trás e mostrar o panorama geral. Se o tema for, sei lá, logística reversa, a gente começa falando da importância da sustentabilidade na indústria hoje. Mostramos por que esse assunto é tão relevante agora e, na sequência, vem a delimitação. Aqui a gente sai do geral e vai para o específico. Usando o mesmo exemplo, não vamos falar de toda a logística reversa, mas talvez da logística reversa de eletrônicos em uma cidade específica, num período de tempo determinado. É o zoom que define as fronteiras da pesquisa. Certo. Com o território já definido, a gente vai para o coração do projeto. Os próximos elementos respondem às 2 perguntas mais importantes de qualquer pesquisa. O que exatamente a gente quer descobrir e por que isso importa? Então chegamos ao ponto central, o problema de pesquisa. Essa é a pergunta que o trabalho vai responder. E atenção, não é um tema, é uma pergunta bem clara. Tipo, quais são os principais gargalos na implementação da logística reversa de eletrônicos na cidade de São Paulo? E por que essa pergunta merece ser respondida? Essa é a justificativa. É aqui que a gente vai argumentar a relevância do estudo. A pesquisa pode preencher uma lacuna acadêmica ou, no caso da logística, resolver um problema super prático, sabe? Propondo um modelo mais eficiente que ajuda empresas e o meio ambiente. Depois de definir o que e o porquê, precisamos traçar a rota. E é aqui que entram os objetivos. O objetivo geral é o nosso destino final lá no mapa. Por exemplo, analisar os desafios da logística reversa de eletrônicos. Já os objetivos específicos são as paradas no caminho, as etapas, mapear os pontos de coleta, entrevistar gestores, analisar os custos, sacou? Com o que e o porquê bem definidos, a parte final da introdução vai detalhar o como. É um resumo do plano de execução que mostra que a pesquisa é viável e foi muito bem planejada. Vamos para os 3 últimos componentes que fecham o nosso planejamento. Primeiro, as hipóteses. São como uns palpites inteligentes, sabe? Respostas provisórias para o nosso problema que a pesquisa vai confirmar ou não. Depois, a metodologia. É o como em detalhes. A gente descreve rapidinho as ferramentas que vamos usar, tipo um estudo de caso ou questionários. E por fim, a estrutura do trabalho. É o roteiro final para quem lê, explicando o que vai ser encontrado em cada capítulo. Pronto, o mapa está completo. Teoria é ótimo, mas nada como ver o negócio funcionando na prática, né? Vamos dar uma olhada num trecho de uma introdução de verdade para identificar direitinho como esses blocos de construção se encaixam. Olha só essa primeira parte. O texto começa falando da educação profissional de uma forma ampla, do destaque que ela tem hoje, e logo depois afunila para um tema bem específico, a aplicação de microlearning em cursos técnicos. E isso ilustra perfeitamente os nossos 2 primeiros passos. A primeira frase faz a contextualização, monta o cenário. A segunda faz a delimitação, o recorte preciso da pesquisa. É uma estrutura clássica e que funciona muito bem. Agora, percebe como o texto avança e vai para o núcleo da questão?
A pergunta da pesquisa é apresentada ali de forma explícita, sem deixar nenhuma dúvida. Essa pergunta é a âncora de todo o trabalho. Uma pergunta clara como essa funciona como uma bússola, garantindo que a pesquisa mantenha o foco do começo ao fim. Em seguida, olha lá, o texto explica por que a pesquisa é importante, por causa da necessidade de metodologias mais dinâmicas. E logo depois define o propósito maior, que é investigar o potencial do microlearning, e os passinhos menores para chegar lá, como identificar as percepções dos envolvidos. O que a gente vê aqui é a justificativa e os objetivos trabalhando em perfeita sintonia. O texto primeiro nos convence do porquê e em seguida já mostra aonde vamos. Essa combinação que dá muita força e credibilidade para o projeto. Fica claro então que a introdução não é só para cumprir tabela, não é uma formalidade. Ela é a prova da organização do pensamento. Exatamente como um plano de logística bem feito, ela não apenas guia a jornada, mas também comprova o valor e a eficiência de toda a operação de pesquisa que vem pela frente. Portanto, a questão final não é como começar, mas sim, com um mapa tão claro em mãos, qual descoberta incrível o trabalho vai revelar.